Meus amigos, irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Fernando Rodrigues, e é com alegria que venho compartilhar com vocês mais um trecho das Escrituras Sagradas. Desta feita meditaremos no capítulo de número 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Este capítulo começa com uma grande lição. Deus abomina a avareza e a mentira. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a palavra de Deus nos diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a história de um casal, a saber, Ananias e Safira. Essa história nos conta que esse casal vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro. Eles combinaram entre si para mentir para os apóstolos, dizendo que haviam vendido pelo valor que Ananias entregaria. Aqui detectamos dois pecados graves: a avareza, que é apego exagerado pelo dinheiro, e a mentira. Se nós observarmos os dois últimos versículos do capítulo 4 que lemos anteriormente, veremos que um homem por nome José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, havia vendido também a sua herdade e depositado o valor aos pés dos apóstolos. Observe aqui que José depositou o valor e não parte dele. Então, a mentira foi o pecado determinante para o castigo de Deus sobre Ananias e Safira. Se esse casal tivesse chegado junto aos apóstolos e explicado que havia tirado parte do valor, cremos que eles compreenderiam facilmente. Aliás, não era e nem é obrigação para os cristãos venderem seus bens para ofertar a qualquer que seja a igreja. A mentira foi o grande problema de Ananias e Safira. Observem o que o apóstolo disse para Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração, Ananias? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então podemos observar aqui que o erro fatal de Ananias e Safira foi mentir para Deus. A Bíblia nos relata que Ananias, ao ouvir as palavras de Pedro, expirou. E os jovens que ali estavam cobriram o seu corpo e, levando-o, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, eis que chega Safira, sua mulher. Ela chegou sem saber o que tinha acontecido. Aí Pedro pergunta para Safira o seguinte: Safira, vendestes, portanto, aquela herdade? Ela, confirmando a mentira do seu marido, já que eles haviam combinado, disse: sim. Pedro então lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para mentir, para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Essa profecia se cumpriu imediatamente. A Bíblia nos relata que ela logo caiu aos pés do apóstolo e expirou também. E os mesmos jovens que haviam sepultado seu marido também a sepultaram junto do seu marido.
versículos 7 ao 10. Esse acontecimento trouxe grande temor para toda a igreja. Afinal, não podiam os cristãos tentar enganar o Espírito Santo levando uma vida de mentiras diante de Deus. E isso é assim até hoje. A presença do Senhor era real na vida da igreja, cooperando com os apóstolos com muitos sinais, prodígios e maravilhas. Isso fazia com que cada vez mais a multidão dos que criam crescesse. A graça e a virtude do Senhor era tamanha sobre a vida dos apóstolos que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, quando esse passasse, cobrissem alguns deles. Até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Você pode conferir versículos 15 e 16. Grande era o sucesso da igreja de Jerusalém. É óbvio que esse sucesso estava incomodando muito o outro lado, a oposição. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Leia o versículo 17. Naturalmente, a pregação da ressurreição de Jesus era uma grande amargura para estes saduceus que não acreditavam na vida futura. Você pode conferir essa verdade em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo 8. Além disso, estavam ressentidos também os saduceus pela audácia dos simples galileus em desobediência às suas ordens, ameaçando assim o prestígio dos sacerdotes. Então eles lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Mais uma prisão para os apóstolos que estavam cumprindo a vontade de Deus, pregando o evangelho, né? Então, estando os apóstolos encerrados na prisão, encarcerados, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e conduziu-os para fora. Os sacerdotes estavam contando com um grande triunfo, mas o anjo do Senhor destruiu os seus planos. Os apóstolos foram libertados para que cada um deles pudesse dar continuidade no cumprimento da sua missão. Pois o anjo, ao tirá-los do cárcere, disse a eles: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Você pode conferir isso nos versículos 19 e 20 do capítulo em questão. Os membros do conselho, todos cheios de cerimônia, estavam para tomar os seus lugares, assumindo suas feições de grande severidade para impressionar os fanáticos. Seu orgulho recebeu o primeiro abalo quando os guardas perplexos trouxeram seu relatório. Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Podemos imaginar aqui a descompostura daqueles homens, daquele júri, né? E antes daqueles juízes se recomporem do primeiro relatório, eis que chega o mensageiro com o segundo relatório e diz: Eis que os homens que recolhestes ao cárcere estão no templo ensinando o povo. Este acontecimento aqui, amigos, nos revela uma grande lição. A autoridade é sempre fraca quando não se baseia na retidão, e finalmente será revelada quão ridícula ela é. Amigos, leia o Salmo de número 2 para entender melhor essa questão.
Nisto, os guardas e o capitão do templo trouxeram os apóstolos sem violência desta vez, porque temiam ser apedrejados pelo povo, já que os apóstolos já tinham conquistado grande popularidade. Estas palavras nos dão uma rápida ideia da situação política da época. A tradição judaica nos informa que os principais sacerdotes da época eram impopulares, tinham ficado ricos mediante a opressão aos sacerdotes pobres e ao povo comum, não possuindo a verdadeira espiritualidade. Então eles transformaram-se em exploradores do povo. O sumo sacerdote queria manter a sua própria posição e autoridade. Foi esta a razão da orgulhosa declaração: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Versículo 28. A autoridade deles e das suas ordens estavam em jogo. Essa que era a verdade. As palavras do sumo sacerdote nos revelam testemunho indireto da diligência e zelo missionário dos apóstolos, quando ele disse: enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Ou seja, os apóstolos haviam realmente pregado o evangelho por toda Jerusalém. Porém, Pedro e os apóstolos lhes responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você pode ver isso no versículo 29. Os apóstolos continuavam com a mesma firmeza já revelada em ocasião semelhante. A de Atos, no caso a de Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20. Pedro apresentou 3 razões que explicavam a impossibilidade de se manter em silêncio. Primeiro, Deus vindicara Jesus e condenar as autoridades judaicas ao ressuscitá-lo e exaltá-lo. Segundo, os apóstolos eram testemunhas de todas essas coisas. Terceiro, o Espírito Santo, mediante palavras e atos, dera testemunho da justiça de Jesus Cristo. Porém, o sumo sacerdote e a seita dos saduceus que ali estavam, ao ouvir essas 3 razões explicadas pelo apóstolo Pedro, o porquê não podiam se calar diante de suas ordens, se enfureceram e deliberaram matá-los. Você pode ver isso no versículo de número 33. Aí entra o conselho de Gamaliel. Nesse momento levantou-se um homem, do conselho, um certo fariseu por nome Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, e mandou que por um pouco se levasse para fora os apóstolos e disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, deixai esses homens, porque se este conselho e esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Versículo 34 a 39. Esse foi o conselho de Gamaliel. Observa algo aqui. Se os povos observassem apenas o conselho de Gamaliel, já entenderiam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê.
pois além de não ter acabado com a morte de Jesus e de seus discípulos e dos apóstolos, ainda se expandiu alcançando povos, tribos, línguas e nações. Esta é a força do Evangelho. Apesar do conselho de Gamaliel revelar um certo bom senso, ele exemplifica o homem que mantém a neutralidade egoísta sobre o disfarce do bom juízo. Há questões acerca das quais devemos tomar partido, amigos. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus disse: "Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha." É melhor ser como Pedro e João, estar com as costas sangrando por amor ao Evangelho, do que ter o conforto da cadeira aveludada de Gamaliel, que era por demais cauteloso para escolher entre as duas opiniões, se Jesus era impostor ou profeta. O conselho de Gamaliel, de qualquer forma, colocou uma certa dúvida nos corações dos saduceus. Então eles, chamando os apóstolos, os açoitaram e mandaram que eles não falassem mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Ou seja, na dúvida, desça o chicote. Mesmo eles não tendo a certeza de que eles eram impostores naquele momento, ou profetas, do Senhor, eles chicotearam. Por que eles chicotearam? A resposta está no fato de que aqueles líderes religiosos tinham que mostrar autoridade para aqueles que ali estavam. Assim é o juízo dos homens. Mesmo sem ter a certeza de que os apóstolos eram culpados, os chicotearam. Todavia, os apóstolos de Cristo se retiraram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Grande foi o sofrimento daqueles servos de Deus. No entanto, continuaram a trabalhar pelo Mestre incansavelmente. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo, o Salvador. Amados amigos, aqui nós terminamos o capítulo de número 5. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço a todos.